pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba. Nossa aula de hoje, nós iremos refletir sobre os movimentos sociais e defesa dos direitos civis nesse Brasil contemporâneo, no Brasil do século XX. É lógico que a nossa pegada é uma pegada mais em cima da historicidade. Os movimentos sociais, eles são muito bem estudados dentro do campo sociológico. A sociologia, ela trabalha de uma forma bem interessante essa temática. Então nós vamos dar uma pegada mais histórica, no que diz respeito a esses movimentos sociais e a defesa dos direitos civis, que estão por detrás desse movimento. Quando você fala de direito civil, é a questão da igualdade, é a questão da liberdade, é o direito à vida, tá? A liberdade, a igualdade, a vida, que você vai basicamente discutir dentro desses direitos civis, ok? Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui uma conceituação, características ao mesmo tempo, desses movimentos sociais, de uma forma geral. Tentar compreender o que está por detrás de conceitos e características dos movimentos sociais. Bem, quando você fala dos movimentos sociais, é fundamental analisar que nós estamos diante de ações coletivas. Os movimentos sociais, eles não são ações individualizadas. Eles são ações coletivas, tá? Ações coletivas articuladas, mantidas por grupos organizados da sociedade. Determinados grupos organizados da sociedade, eles estão ali envolvidos através dessas ações coletivas que vai levar à formação dos chamados movimentos sociais. E esses movimentos, eles estão lutando por uma causa social. Eles lutam por uma causa social. Olha só, coletivo, causa social. Coletivo, causa social. Dois elementos essenciais presentes dentro dos chamados movimentos sociais. Esses movimentos, observa-se o grito desses movimentos representam o quê? O grito desses movimentos vai representar principalmente a voz de pessoas excluídas. Pessoas excluídas, setores da sociedade que são excluídos de um processo democrático, certo? Ou seja, excluídos de exercer os seus direitos civis, excluídos de exercer a sua cidadania, ou de serem considerados como cidadãos, excluídos da sua liberdade de falar, de se expressar, de viver, de pensar, excluídos dos seus direitos de cidadania. Então, dentro dos movimentos sociais, nós temos as pessoas gritando. Gritando no sentido de quê? No sentido de quê? De você perceber que são vozes excluídas, que buscam justamente, através dessas falas, dessas manifestações, buscam ocupar os espaços de direito que eles têm na sociedade. Por isso que é muito importante a presença dos movimentos sociais, principalmente para esses setores excluídos da sociedade. Os primeiros movimentos sociais, se nós analisarmos historicamente falando, os primeiros movimentos sociais ali no século XIX, por exemplo, eles visavam resolver as problemáticas das classes sociais e políticas. Isso os movimentos lá do século XIX. A gente observa que esses movimentos do século XIX, os primeiros movimentos, buscavam, evidentemente, lutar pelas problemáticas políticas e sociais de diversas classes, como, por exemplo, o direito de voto. O direito de voto foi uma das principais bandeiras, além, por exemplo, dos direitos trabalhistas, das leis trabalhistas. O direito de voto foram duas grandes bandeiras que se levantaram no século XIX em relação à questão dos chamados movimentos sociais. Então, estão lá movimentos no século XIX levantando a bandeira do direito ao voto, levantando a bandeira dos direitos trabalhistas.
Isso lá no século XIX. Hoje, por exemplo, quando você fala de movimentos sociais, hoje, grande parte desses movimentos, eles estão pautados no que nós chamamos de questões identitárias. Grande parte dos movimentos sociais que nós temos hoje, acontecendo agora, por exemplo, no século XXI, são movimentos que estão levantando a bandeira, estão pautando, estão reivindicando questões de ordem identitárias, que representam categorias como, por exemplo, a questão do gênero, a questão da raça, da orientação sexual. Então, hoje se observa as questões identitárias, as bandeiras identitárias, como gênero, raça, orientação sexual e outras questões, sendo carregadas por esses movimentos sociais, e que são ações coletivas, que não são ações individualizadas ou partidarizadas, né? Você pode até dizer que determinados partidos, eles se envolvem nessas lutas, nessas bandeiras, mas é preciso observar que, acima de tudo, a luta aqui é para garantir os direitos dos excluídos. Por isso a importância dos movimentos sociais. Se você analisar a historicidade dos movimentos sociais, claramente você percebe isso. O processo histórico que vai nos mostrar a presença dos movimentos sociais, eles vão acabar sinalizando para nós como é importante essa luta. Por exemplo, na passagem ali do século XIX para o século XX, ali na transição do século XIX para o século XX, os sindicatos, os movimentos sindicais, eles institucionalizaram-se como coletivos. Os sindicatos vão se instituir como ações coletivas que visavam defender o quê? Os trabalhadores. Os trabalhadores urbanos, até certa forma, os trabalhadores rurais, mas acima de tudo os trabalhadores urbanos, contra a exploração o quê? Patronal. Contra a exploração dos patrões. Então você vê aí o movimento sindical, nesse primeiro momento, na passagem do século XIX para o século XX, os movimentos sindicais, eles lutando pelo quê? Pelos direitos trabalhistas, pelas melhorias trabalhistas para esses trabalhadores diante da exploração da classe patronal. E nós temos a presença de ideias marxistas, ideias anarquistas. Olha só o anarcossindicalismo, olha só o marxismo. As ideias marxistas e anarcossindicalistas vão se encontrar presentes dentro desses movimentos sindicais aqui na transição do século XIX para o século XX. Quando se chega na década de 1960, vai se fazer um recorte aqui histórico, até pela questão do tempo que nós temos. Então, quando se chega na década de 1960, devido, por exemplo, a várias sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e ao próprio clima de polarização política e ideológica, capitalismo, comunismo, que vai se ter no pós-Segunda Guerra, esse clima de polarização política e ideológica ali da Guerra Fria. Então, por conta, basicamente, dessas sequelas, dessa bipolarização, dessa Guerra Fria, que é uma sequela, é um desdobramento da Segunda Guerra Mundial, o que a gente observa é que são novos movimentos sociais acontecendo. Novas ações coletivas. Novas ações coletivas, novos movimentos sociais vão surgir no mundo inteiro. Isso no pós-Segunda Guerra Mundial. Diferentemente desses movimentos aqui do final do século XIX, começo do século XX, que carregavam a bandeira de luta através de sindicatos, onde os sindicatos carregavam a bandeira de luta por melhores condições trabalhistas. A partir do pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente com essa polarização política ideológica entre capitalismo e comunismo, que vai ser na Guerra Fria, as ações coletivas desses movimentos sociais, elas acabam, na verdade, carregando outras bandeiras de luta. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pode dar como exemplo como essas novas bandeiras de luta, esses novos movimentos sociais, nos Estados Unidos e na África do Sul, a população negra, a população preta, ela vai se revoltar contra
um injusto sistema de segregação racial. O apartheid, como regime instituído lá na África do Sul, o apartheid presente em vários estados norte-americanos, principalmente estados sulistas. Então você tem a população preta simplesmente se organizando, olha só que não é mais sindicato, a população preta se organizando, né, em ações coletivas, em movimentos sociais, lutando contra essas práticas de segregação. Essas práticas de segregação racial, a segregação econômica, segregação política, segregação espacial, segregação cultural, tá? Justamente a que garantia privilégios ao quê? À população branca. Uma segregação que garantia privilégios à população branca. E retirava os direitos civis da população negra. Então, olha a pegada aí desses novos movimentos sociais na década de 60, nos Estados Unidos e África do Sul. Tá? Ou seja, tratando essa camada como uma horda de cidadãos inferiores. Os brancos, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, por conta dessas práticas de segregação, tratam os pretos, certo, como se fosse uma horda de cidadãos inferiores. Então nós temos lutas importantes para poder se combater as práticas de segregação racial nos Estados Unidos e na África do Sul na década de 1960. É preciso também observar, dentro desses novos movimentos sociais que vão surgir no pós-Segunda Guerra Mundial, é preciso observar também as mulheres. As mulheres também vão se organizar em movimentos sociais, em ações coletivas, para lutar pelos seus direitos. Nós temos um movimento feminista que se originou ali no século XIX, mas que no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, essas mulheres estão lutando, estão carregando a bandeira reivindicatória da liberdade o quê? Sexual. Lutam pela liberdade sexual, pelo tratamento igualitário em relação aos gêneros, estão lutando por tratamento igualitário, certo? É o que alguns consideram como segunda onda de um movimento feminista. Que a primeira onda era, acima de tudo, lutar pelo direito do voto, né? As sufragistas, certo? Então, essa segunda onda, você já percebe, aqui é uma onda pós-Segunda Guerra Mundial, a mulher lutando pelo tratamento igualitário em relação à questão do gênero, lutando pela liberdade, evidentemente, o que? Sexual, de poder fazer o seu corpo, o que ela bem entender. Então, essa é a pegada desses novos movimentos. Observe que eles vêm com novos atores sociais. Né? Você vê os pretos, você vê as mulheres, você olha também para a população LGBTQI+. Né? Observa-se a luta dos movimentos, das ações coletivas, dos movimentos sociais, pela população LGBTQI+, né? Que também entrou. São atores sociais que vão entrar em cena para reivindicar o quê? O direito de expressar-se livremente. O direito de poder expressar livremente. E não ser julgados ou segregados por isso. Não ser julgados ou segregados. Então, nós temos uma população que vai lutar pelo seu direito da sua sexualidade. Movimentos através de ações coletivas. Inclusive um episódio marcado, né, socialmente falando, que ocorreu em Nova York, na década aí de 60, resultou no confronto, inclusive, com a polícia. Esse movimento é que vai dar origem à famosa Parada do Orgulho Gay. Hoje chamada, né, hoje não se chama mais Parada do Orgulho Gay, hoje é chamada Parada LGBTQI+. Então, movimentos que, na verdade, estão o quê? Estão lutando, estão reivindicando pelos seus direitos. Pelos seus direitos de poder se expressar livremente e não ser julgado pela sua opção sexual. Então, observe que são movimentos, como nós colocamos lá no início da aula, são movimentos que, na verdade, eles estão lutando por direitos.
São movimentos de setores que são excluídos da sociedade. Nós temos também, por exemplo, no Brasil contemporâneo, no Brasil basicamente ali do final do século XX, e até mesmo hoje, nós temos exemplo de luta social que ocorre com o famoso movimento MTST e o movimento do MST. Ou seja, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou conhecido como Movimento dos Sem Terra. Então, são movimentos que lutam pelos seus direitos sociais, pelo direito à terra, pelo direito a um lar, principalmente diante de uma forte concentração fundiária, que é histórica. A concentração fundiária ela é histórica nesse país. Ela vem desde a época das capitanias hereditárias. Então, quando você olha as ações do MST, você olha as ações justamente por conta dessa herança, que nós consideramos como uma espécie de herança cancerígena, uma herança que, na verdade, vem desde a época dos primórdios da colonização portuguesa no Brasil. O movimento dos sem-teto, que é o chamado MTST, esse movimento luta também para que as pessoas possam ter um abrigo, um lar, né, diante de políticas habitacionais, né, políticas públicas habitacionais precárias, apesar de já não se pode negar, né, que determinados governos da nova República Brasileira, eles chegaram a se esforçar, né, para poder avançar nessas questões, né, para poder basicamente atender a esses setores rurais, ou até mesmo a esses sem-tetos, com políticas públicas para tentar avançar com a reforma agrária, para tentar avançar com essa questão basicamente da falta de lar para milhares de famílias que ainda vivem na rua. Mas isso por conta de uma precariedade. As políticas públicas brasileiras, elas são precárias. Apesar de certos avanços, mas temos ainda uma precarização, principalmente nos tempos atuais. Repare que o programa de habitação, apesar de alguns avanços, mas o programa de habitação, nos últimos tempos, ele literalmente estagnou. Principalmente no que diz respeito ao programa também de distribuição de terra. Então, a luta que o MST faz, né, a luta que o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos realizam, na verdade é uma luta pelos seus direitos sociais. Né? Principalmente por conta dessa precariedade que se tem em relação à política habitacional e até mesmo a questão da política agrária no Brasil. Não se pode negar alguns esforços, alguns avanços, mas ainda se tem uma precariedade. E diante dessa precariedade, você tem a presença desses movimentos no país. Então, temos, evidentemente, diversos outros movimentos sociais que a gente poderia ficar aqui falando de cada um deles. Mas, acima de tudo, esses movimentos sociais identitários, certo? Ou mesmo esses movimentos sociais que envolvem diversos tipos de trabalhadores, são movimentos que, reparem, eles têm a presença de atores sociais diversos. As bandeiras reivindicatórias são diversas. Nós temos bandeiras reivindicatórias diversas, nós temos atores sociais diversos, como nós apresentamos aqui as mulheres, a população LGBTQI+, né, os sem-tetos, os sem-terra, a população preta. Então, nós temos basicamente as lutas desses atores que vão aí aparecer desde o pós, principalmente Segunda Guerra Mundial. Então, movimentos que são importantes, porque não são movimentos individualizados, são ações coletivas que visam, acima de tudo, combater a falta de direitos que perpassa por diversos setores das sociedades, não só no Brasil, mas como a nível mundial. Por isso que é muito importante nós olharmos para esses movimentos sem preconceito, tentar compreender
o porquê da presença deles ali. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!